Tem muitos bons momentos. Tem muitos bons momentos. Eu vou contar uma história que ela pode remeter à tristeza, mas ela é engraçada, né? Então, não dá para você chorar de tudo do Alzheimer, mas também não dá para sorrir de tudo. Você tem que chorar e sorrir. De verdade, você tem que chorar e às vezes acontece de tudo. Ó, eu tive uma secretária na minha casa que deu um descuido e minha mãe levou uma queda, já morando na minha casa. Minha mãe caiu e tal. E eu fui lá ajudar a levantar ela do banheiro, levantei ela e tal. Eu sei que em um determinado momento encontrei a empregada chorando junto com a minha mãe. E a minha mãe dizendo assim, chore não. Não, mas eu sou Érico, ele vai me demitir, vai brigar comigo. Ele não vai brigar com você não, não vou deixar não. Eu não vou deixar não. Ou seja, ela sabia que ela era minha mãe. Não, mas ele vai brigar comigo. Vai não, você está chorando por uma quedinha de nada. Ou seja, então, ela não teve a dimensão da quedinha, abre aspas, fecha aspas, que ela levou no banheiro. Um descuido, frações de segundos. A portinha estava aqui entreaberta, a cuidadora olhando para a porta, e aí alguém chama a cuidadora. Aí a cuidadora disse, oi, foi o tempo suficiente para ela sair do vaso sanitário e querer chegar na pia. Nesse intervalo de olhar, ela não conseguiu, porque do vaso sanitário para a pia estava distante, ela foi ao chão. Por sorte, nada de mal aconteceu. Então, e outras coisas que você vai sorrir, tipo assim, estava eu, mamãe e Dona Lourdes. E como eu falei anteriormente, eu perdi um pouco da audição. E a minha cunhada, que é especial, ela estava reclamando de um barulho. Eu digo, ó, mestre, abra a porta, para poder ver se eu consigo ouvir o barulho. Não, estou com medo. Não, mulher, eu estou aqui, abre a porta. Aí ela abriu. Quando ela abriu a porta, aí a minha mãe disse assim, ó, Mércia, deixa de ser medrosa. Tá com medo de grilo? Porque o barulho parecia grilo. Minha sogra, já na fase final do Alzheimer, na fase 3, silêncio profundo. Ela só fala se você falar com ela ou casos assim, explorados. Aí a minha sogra disse assim, só se for o grilo lá da caixa prego. Ou seja, opa, gerei um choque. Porque minha mãe, com Alzheimer na fase 2, colocando que o barulho era um grilo. Dona Lourdes na fase 3, dizendo que se fosse o grilo lá da caixa prego, aí eu tive medo de haver um choque de entendimento. Aí levei para um lado esportivo. Eita, Dona Lourdes, lá na caixa prego, e onde é a caixa prego? Aí ela disse, e eu sei lá, meu filho, onde fica a caixa prego? Eu digo, e agora? Como é que a gente vai fazer? Aí ela disse, meu filho, se a caixa prego quebrar, aí vai ficar complicado mesmo. Então, quer dizer, nessa hora você tem que sorrir. Você não vai... Pronto, cerrou o assunto, fechou a porta, acabou o problema. Um outro dia, alguns anos atrás, minha mãe me liga, ainda morando na casa dela, me liga que tinha passado um ladrão na casa dela. Mãe, um ladrão? Foi, meu filho, ladrão. Tá bom, mãe, vou aí. Ainda não existia o contato do Érico direto com o entendimento da doença na sua forma total. Aí eu fui lá, cheguei lá, ela pegou assim um frasco de remédio, disse, meu filho, o ladrão passou aqui, olhe, e me levou o remédio. Eu disse, mãe, o ladrão passou aqui e levou o remédio da senhora. Você está duvidando de mim? Aí ela usa de força. Que ali é a doença, não é a minha mãe, ou não era a minha mãe. Então, ela usa de força. Aí eu, não mãe, que isso? É que se a senhora não disser como era o ladrão, qual era a altura dele, para onde ele correu, para onde ele foi, como é que eu vou saber? Meu filho, eu sei lá como ele passou aqui, pegou meu remédio e foi embora. Aí nessa hora, parece ser engraçado, mas você não pode sorrir, porque se você sorrir,
vai gerar problema. Uma outra hora, eu chego lá e minha mãe, ela gostava de costurar. Né? E eu fui lá consertar uma máquina de costura, tal, ainda na casa dela. E aí, quando terminei, disse, olha mãe, agora a senhora, por favor, não mexa mais aqui e tal, porque se a senhora mexer aqui, vai... Ô meu filho, você está dizendo que eu quebrei a máquina? Eu disse, não mãe, eu estou dizendo que a senhora precisa se preocupar em olhar, ppp. Aí ela estava sentada na cadeira, aí da cadeira, licença aí, viu? A cadeira fez assim. Foi embora pro banheiro. Aí eu fui atrás dela. Cheguei lá, ela estava assim, que nem criança. Aí eu disse, ô mãe, o que foi que houve? Nada. Aí eu disse, eu já estou indo. Pode ir. Bem abusado. Eu disse, oxe, nunca vi uma mãe desnaturada que filho vai embora e não abraça filho. Aí ela estava assim, né? Aí ela fez assim. Aí eu disse, oxe, nunca vi mãe ter duas mãos, dois braços e abraçar filho só com um. Abraçou. Então, aí é a importância da inteligência emocional. É você não confrontar com a doença. É você provocar o amor. Porque quando ela saiu braba, virada no siri, dizendo que eu estava acusando ela da máquina, eu fui lá quebrar com amor. Fui mostrar para ela que, olha, quem já viu mãe que não abraça filho? Depois, quem já viu mãe que tem dois braços, abraça só com um. Né? E uma história também que eu considero importante relatar para vocês aqui, uma certa vez, Dona Lourdes ainda não morava comigo, eu cheguei à casa dela e estava lá tudo arrumado, as empregadas tudo doida, Dona Lourdes querendo ir embora, que não estava na casa dela, eu não estou na minha casa, eu não estou na minha casa. Quando eu entro lá, disse, ô meu filho, que bom que você chegou. Falei, o que houve, Dona Lourdes? Ô meu filho, eu quero ir para minha casa. Eu estava em minha casa. Eu, Dona Lourdes, a senhora não está na casa da senhora, não? Estou não, meu filho. E onde é a sua casa? Não sei, meu filho. Mas eu não estou na minha casa. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, a senhora vai ficar aqui e eu vou ligar para um dos seus filhos para descobrir onde é a sua casa, porque eu também não sei onde é a sua casa. Eu não tenho como levar a senhora para a sua casa, porque a senhora não sabe, eu não sei, então não tem como. O que é que eu fiz? Fui procurar geriatra para atuar com medicamentos para poder essas alucinações irem embora. Outra hora eu estou vendo cobra subindo as paredes. Então, diria que você, numa determinada momento, vocês duas me perguntaram sobre a sogra, a mãe e tal. Isso é o que fez levar a minha sogra para a minha casa. Que era muito difícil conciliar essa doença com a convivência do dia a dia. A doença estava avançando muito rápido e nós não estávamos tendo controle da doença nesse momento. Por isso, em um desses livros, eu não me recordo se um ou outro, o Alzheimer, a família da doença, ou o Alzheimer, o cuidado do amor, eu não me recordo, eu mostro a importância de alguns filhos que levem seus pais para a sua casa. Cuidem deles lá. Mas levem a cama dele, leve a canequinha dele, leve o prato dele, leve o lençolzinho dele. Aquele bem velhinho, aquele que ele gosta de se cobrir. Porque normalmente os filhos, eles, para compensar a ausência, quando leva, quer dar tudo novo. E o Alzheimer vive no velho, vive no passado. Então, aquilo que alguém puder levar, seus pais para as suas casas, levem, mas levem junto o que é mais importante para ele. Os porta-retratos, colocar música para ouvir foi algo que melhorou muito o emocional. Na minha casa se escuta música na hora que está tomando café, na hora que está almoçando, na hora que está jantando. Qualquer sonzinho hoje, com um pendrivezinho, você bota 5 músicas. Eu não botei 5, obviamente, né? Mas botei lá umas 20 músicas, sei lá. Elas se repetem, não vai lembrar.
Elas cantam, elas relaxam o seu humor, elas dão uma relaxada no humor, e aí isso é realmente muito importante. E uma bela hora, minha mãe disse assim, mãe, a senhora sabe quem ligou? Ela disse, não, meu filho, quem ligou foi a Amparo. Amparo, a minha filha ligou. Ligou, mãe. Daqui a pouco, negócio de frações de segundo. Eu liguei, eita mãe, sabe quem ligou? Por quê? Eu pelo menos faço isso. Eu vou estimulando a memória das pessoas que eu cuido, para que eu possa ir diagnosticando, como pessoa humana, em que nível a doença já está. Porque se eu falo com você aqui agora, digo que minha irmã ligou, e logo depois eu repito, e ela diz, quem foi que ligou, meu filho? Então você consegue fazer uma avaliação que talvez seja a razão pela qual você deve estimular lá essa senhora que você falou aí como exemplo. Ou seja, tentar estimular, porque você, na sua própria casa, você vai, obviamente, fazer as suas primeiras avaliações, mas o correto é ir no geriatra ou no neurologista, eles fazem testes comuns. Algumas pessoas fazem ressonância, essa coisa toda de exame, mas o trivial, vamos chamar assim, você faz no consultório médico e você já sai descobrindo se a demência existe ou não. Como hoje tem variáveis níveis de demência, Alzheimer é apenas uma demência, pode ser que a demência dessa senhora não esteja ainda na condição de Alzheimer. Porque eu relato uma outra história também, que uma certa vez eu estava indo a um supermercado, e ao chegar no supermercado estava, deduzo eu, porque eu não parei, uma filha, uma cuidadora, e uma idosa numa cadeira de roda. E a idosa gritava assim, socorro! Socorro, alguém me ajude! Elas estão me sequestrando! E aí? Como que você faz para conviver com seus pais que chega nesse nível emocional? Elas estão me sequestrando, socorro, polícia, polícia! Então, se você retarda o medicamento, essa fase chega rápido, é facinho, ó. Frações de tempo, de dias, sei lá, de um ano, 2, não asseguro o tempo preciso. É tudo muito rápido no Alzheimer. É tudo muito rápido. Você deita com a fase inicial, acorda com a fase intermediária, deita com a intermediária, acorda com a final. É tipo assim, minha mãe, o café hoje, bota café, tá docinho, ela bota na boca e diz assim, esse café tá amargo. Aí eu pego, o café tá super doce. Aí se a comida tá salgada, ela reclama que tá insossa. Se tá insossa, ela diz que tá bom. Então você vai pontuando com essa diferença do dia a dia da doença. Que são dias terríveis. Porque você é seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio. Agora, se eu, filho, não fui abraçado, provavelmente eu tenho 5 irmãos, eu vou deixar que o mais frágil cuide. Isso acontece muito em famílias. E, inclusive, acredito eu, isso é uma opinião pessoal minha, que muitas famílias retardam o avanço, o medicamento, porque eles não querem trazer para si o diagnóstico. Então eu tenho 5 irmãos. Eu desconfio que minha mãe tem Alzheimer. Eu converso com meu irmão, não, que é isso, rapaz, tem Alzheimer não, que conversa, isso é... Mas você acha que tem. Aí você vai para o outro, não sei, olha, mas você sabe, a gente também não pode confrontar. Daqui a pouco você relaxa. Por quê? Porque se você for à frente, vão cobrar de você. Então... Você que descobriu, agora você que tem jeito para cuidar, meu irmão, faça isso, faça aquilo. E aí você termina criando uma situação contrária. E os pais sofrem, por quê? Porque os medicamentos chegam na fase já avançada da doença. Mas isso é uma opinião pessoal. Isso não quer dizer que aconteça em todas as famílias que estão na sociedade. Agora, na minha concepção, as famílias retardam
Porque elas não encaram de frente o problema, elas não entendem o problema de frente. Elas não, de verdade, não querem aceitar a doença. A doença de Alzheimer é uma doença muito preconceituosa ainda. Os filhos muitas vezes deixam seus pais dentro de casa presos, mas não levam para um restaurante, não levam para a casa de um amigo, não levam os amigos para casa mais, porque a mamãe fica repetindo a mesma pergunta várias vezes. Então você termina isolando o paciente daquele mundo social. E aí avança a solidão do Alzheimer nos seus pais. Por quê? Porque eles ficam isolados de tudo e de todos. Quando você sai, você não leva seu pai. Quando você quer trazer alguém para sua casa, você não traz porque você acha que... Ou traz, mas bota sua mãe para dormir cedo. E o convívio social, ele é muito importante. Os pais vão avançar na alegria, vão retardar a doença, sabe? Música, convívio social, abraçá-los, é maravilhoso. Você vai receber abraço dos seus pais com Alzheimer, meu Deus do céu, não tem preço. Não tem preço. Agora, tem que amar. Porque aqui é muito bonito. Mas será se eu perdoei meu pai? De quando eu fui jovem, que eu queria namorar e ele me proibiu? Será se eu perdoei meu pai, que eu queria que ele comprasse uma roupa, e ele não comprou, mas estava tomando uma cervejinha com seus amigos? Será se eu dei o perdão ao meu pai para abraçá-lo de verdade quando ele estiver com Alzheimer? Porque se eu não der esse perdão, eu não vou conseguir abraçá-los para me emocionar.